Graça e paz, irmãos. Muito bem, né? Nosso culto na quarta-feira, né? Mais uma vez aí, online. E quero compartilhar com os irmãos um texto que está em Isaías 53, verso de 1 a 12. Quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado. Verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, e que os poderosos repartirá ele o despojo, porque derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Muito bem, né? O texto de Isaías, né? Já falando de Jesus Cristo. Isaías viveu aí aproximadamente 750 anos antes de Jesus Cristo, e já falava de Jesus Cristo como se estivesse vivendo os dias dele, né? Talvez aí muitos falam até o quinto evangelho, né? Mas Isaías descreveu bem, porque teve uma visão, Deus mostrou para Isaías o que iria acontecer com o Messias, o Cristo esperado por todo Israel. E lógico, hoje por todos nós, né? Mas Jesus Cristo já veio, né? E quando ele veio para pagar os nossos pecados. Mas muito bem, né? Então Isaías fala de Jesus Cristo, um Cristo que foi crucificado, que padeceu, que pagou pelos nossos pecados. Mas aí a gente fica pensando, quem levou Jesus até a cruz? Em primeira mão a gente vai falar, lógico, é fácil a resposta, já foram os sacerdotes, né? Os fariseus invejosos de Jesus Cristo, os soldados ali, literalmente, né? Aquela multidão de pessoas ali, mas de uma forma singular, muito mais do que isso. É lógico que aquelas pessoas todas ali, Pilatos, todo mundo ali estava participando fisicamente daquele ato, mas se a gente for olhar para nós, né, foram os nossos pecados, os pecados do mundo inteiro que levou Jesus Cristo para a cruz, principalmente daqueles a quem Jesus vai salvar. Então fomos nós, né, os nossos pecados, e quando a gente fala isso, parece que torna maior ainda o ato, o gesto, o amor de Jesus Cristo. Também quando a gente fala daquele povo lá, se torna muito distante, né? Há 2000 anos, um pouco mais de 2000 anos atrás, talvez não faz muito sentido assim, a gente falando, mas quando eu olho para mim e vejo que os meus pecados foi por minha causa, que Jesus Cristo foi para a cruz, aí se torna mais grave, mais pessoal, se torna mais real na minha vida.
E se não acontecer isso com as pessoas, se Jesus Cristo não foi na cruz, para a cruz, pelos pecados daquela pessoa, os pecados dela vai continuar sem perdão e será condenação. Então foi sim por mim, foi por você. Todos aqueles que creem em Jesus Cristo, na sua obra, fomos nós os culpados de Jesus Cristo ir para a cruz do Calvário. Nosso tamanho pecado, né? E no verso 4 aí, né? E certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Então, as nossas dores, as nossas enfermidades, se tinha alguém que deveria pagar pelos nossos pecados, seríamos nós mesmos. Mas Jesus Cristo nos amou ao ponto de ele ir tomar o nosso lugar, até porque ele sabe e sabia que nós não daríamos conta e não damos conta de pagar o nosso pecado, porque ele é grande e Jesus Cristo se entregou em nosso lugar. Ele levou sobre si o pecado de muitos, ou seja, todos aqueles, né, que serão salvos, e mesmo os outros também, né, Jesus Cristo, mas aí vem outra discussão de quem é salvo, quem não é, mas principalmente para aqueles a quem ele salvou. Daí a gente falando assim, parece um absurdo, até agora foi tranquilo, mas parece um absurdo que Deus também o levou à cruz. Mas sim, né, pode ver no verso 4 também, né, e nós reputávamos por aflitos, ferido de Deus e oprimido. Deus sabia que precisava de alguém santo, perfeito, para fazer o sacrifício, o único sacrifício capaz de pagar por todos os pecados, e foi Jesus Cristo. Então, lógico, foi em comum acordo entre Deus Pai e Deus Filho, que é Jesus Cristo, de Jesus Cristo pagar pelos nossos pecados. Então, Deus o levou também para a cruz, porque ele sabia que seria necessário esse sacrifício. E o próprio Jesus Cristo, ele também voluntariamente se prontificou a ir à cruz. Sabia que o homem estava perdido, né? Logo do primeiro homem, desde Adão, pecou, se distanciou de Deus. Lembra lá quando Deus criou o homem para o glorificá-lo, e o homem peca, se afasta de Deus, e Deus precisa trazê-lo de volta, e nenhum sacrifício que era feito no Antigo Testamento não era capaz de redimir todo o pecado, era mais como um sinal de obediência a Deus, mas para purificar os pecados, para fazer essa volta do homem até Deus, não era suficiente. Era preciso o santo, o único verdadeiro santo, Jesus Cristo, para expiar o nosso pecado. Então, ele, como servo justo, mesmo sendo Deus, mesmo sendo Filho de Deus, ele vem até essa terra, sobe até a cruz e entrega-se no nosso lugar. Isso é amor incondicional por nós. Foi essa atitude de Jesus Cristo, o que ele fez, ele voluntariamente, não teve que ninguém obrigar, não foi para fazer graça por ninguém, porque ele sabia. Este é o verdadeiro amor. Então, nós com nossos pecados, o Deus em acordo ali, a Trindade Santa, resolve que precisavam, e Jesus voluntariamente vai até a cruz para pagar o nosso pecado. Toda a dor, toda a vergonha, toda a humilhação, foi ali na cruz, Jesus Cristo pagou pelos nossos pecados. Então, já que eu falei de humilhação, de dor, mas que tipo de sofrimento ele teve que suportar? Lógico, né, o primeiro, moral e espiritual. Pensa comigo, o Rei eterno, soberano, tendo que deixar o seu trono, a sua majestade, a sua glória, e vindo até aqui essa terra imunda, cheia de pecadores, conviver com o pior tipo de gente, e ele escolheu os piores para conviver. Basta ver lá os evangelhos, né, prostitutas, os publicanos, os cobradores de impostos, que eram considerados os piores. E Jesus Cristo, lógico, né, não pecou, mandou com eles, porque nós também, né, às vezes nós julgamos muito bons, mas não somos nada. Então Jesus Cristo teve que suportar primeiro esse sofrimento. Às vezes nós, quando temos a pequena posição, que nós precisamos passar por uma vergonha, pouca moral, né, vai nos abalar um pouco. Imagina Jesus Cristo. Então ele teve que passar por isso para pagar os nossos pecados, né, e ele foi rejeitado, né, os homens passaram por ele lá no verso 3, os homens escondem o rosto. Pensa, Jesus Cristo, Senhor da glória, as pessoas olhando para ele e virando o rosto. Quando isso acontece conosco, alguém nos
rejeita, vira o rosto, simplesmente não quer nem nos cumprimentar, a gente chora, a gente fica triste. E Jesus Cristo, aos homens, escondia o rosto dele. Aquele que estava morrendo em nosso lugar, e Jesus Cristo estava sofrendo por tudo isso. Daí e dele nós não fizemos caso, está no verso 3 também. As pessoas olhavam, desconsideravam, não acreditaram que ele era o Messias, o Santo de Deus, ou seja, a maioria, né, das pessoas. Então ele foi rejeitado, o mais rejeitado entre os homens. Ou seja, o homem mais importante de toda a existência também foi o mais rejeitado, para que pudesse ser cumprido tudo que Deus havia falado sobre ele. Sofreu toda a humilhação. Jesus Cristo, o mais humilhado. Lógico que posteriormente, depois que ele cumpriu com tudo, também foi o mais exaltado por Deus. O semblante dele está desfigurado, há torturas muito cruéis. Se a gente enumerar, a coroa de espinho cravando no seu cérebro, os pregos na cruz, todas as chibatadas, a lança traspassando o seu lado. Tudo isso, o sangue descendo da cruz até chegar ao chão para lavar os nossos pecados. Esse foi o sofrimento que Jesus Cristo fez por nós. Quando nós, eu digo assim, está doente, qualquer um pouco de doença, um pouco de dor, nós já choramos e ficamos numa situação difícil, Não dá para não citar exemplos neste tempo da pandemia, quando a gente vê aqueles vídeos lá, pessoa morrendo, mas que é um sofrimento ali dele mesmo, mas não nada se compara à dor de Jesus Cristo, porque não era só a dor dele ali, sim, a dor física, mas a dor dos pecados. Então junta tudo, a dor moral, a dor espiritual, a dor física, tudo Jesus Cristo teve que enfrentar por nós, Mas de tudo isso, ele tendo que deixar a sua glória, toda a sua dor, nós levando ele à cruz, como Jesus reagiu diante do sofrimento. Às vezes eu fico pensando, qual foi a reação de Jesus Cristo? Ele sabia que iria passar por tudo isso. Ele simplesmente avaliou e viu que era necessário. Tanto que a avaliação que ele faz para esses aí, Pai, se for possível, afaste de mim esse cálice, mas não faça a minha vontade, sim a sua. Então não foi por acaso, foi pensado, foi deliberado, mas a reação dele foi de se entregar, porque ele sabia que nós precisávamos dele. Ou seja, precisava de um substituto para o nosso sacrifício. E a reação dele foi de saber que nós não daríamos conta e ele precisava de fazer no nosso lugar, porque nenhum homem não suportaria o que ele suportou, ou seja, toda a vergonha do pecado, ainda que ele não tivesse nenhum pecado. A reação dele foi essa, de ir voluntariamente até a cruz. Então, mas diante de tudo isso, a gente às vezes fala a dor, o sofrimento, a entrega, mas houve uma recompensa, Para tudo isso, era para ter uma recompensa. E qual é essa recompensa? De vencer o último inimigo que precisava ser vencido. Jesus já havia vencido o pecado, já havia vencido o diabo na sua tentação ali no deserto, mas ainda faltava um inimigo a ser vencido, que é a morte. Então, peraí, mas se Jesus Cristo morreu, ou seja, se entregou na cruz, ele havia morrido, mas aí ele venceu a morte ressuscitando. Nesse plano todo de Deus, juntamente com Jesus Cristo, o Espírito Santo, a Trindade, só daria certo, e como deu certo, e já era sabedor que daria certo, porque ele iria ressuscitar, e ele ressuscitou. Então, somente com sua morte, foi na morte ali, no momento da sua morte na cruz, ele pagou pelos nossos pecados, e na sua ressurreição, ele venceu a morte, e nos dá vida eterna. Então, Jesus Cristo é perfeito em tudo, ele é a perfeição em si, ele redimiu nossos pecados, morrendo na cruz, se entregando, e venceu a morte, nos dá a vida eterna, nos dá a ressurreição, quando ele ressuscita no terceiro dia. Então, é o plano da salvação, a execução deste plano de Jesus Cristo em nossas vidas, passa pela cruz. Então, se nós não tomamos a nossa cruz, não seguimos Jesus Cristo, nós
não pertencemos a Jesus Cristo. Por ele fala, agora já não somos mais servos, somos agora filhos, co-herdeiros de Jesus Cristo, somos filhos por adoção nessa família de Deus. Então, é isso, pense nisso. Pense que a recompensa, a sua recompensa, ou a recompensa de Jesus, é o seu arrependimento, o seu pecado perdoado, o seu arrependimento. Essa é a recompensa, é isso, para isso que Jesus Cristo morreu no nosso lugar. Como eu já disse lá antes, não foi para fazer graça para ninguém, não foi para mostrar que ele era poderoso, não precisava, mas foi para eu, para você, nos arrependermos, pedir perdão e ser salvo por ele. Amém? Vamos orar nesta noite. Deus, Pai, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, eu glorifico o Teu nome. Obrigado, Senhor, porque o Senhor, ó Deus, viu, ó Deus, que o homem estava perdido em si mesmo, ó Pai. Pai, nós estávamos perdidos nos nossos pecados, ó Pai, e o Senhor, ó Deus, enviou o Seu Filho amado, ó Pai, na maior demonstração de amor da existência, Pai, entregando o Seu Filho unigênito, ó Pai, para morrer no nosso lugar, e morte vergonhosa, morte de cruz, Pai, venceu a morte, ó Pai, ressuscitando, nos dando salvação, nos dando vida eterna, Pai. Eu honro e glorifico o Teu nome, ó Pai, em nome de Jesus. Então, irmãos, que Jesus abençoe, você pense nisso. A recompensa de Jesus Cristo, melhor dizendo, é o seu arrependimento, é o perdão do seu pecado. Amém? Que Deus te abençoe.